explicar para vocês um pouco do porquê. A frase diz que gravidez em mulheres com mais de 35 anos aumentam as probabilidades de dar à luz a um bebê com síndrome de Down. E isso é verdade. Para explicar o porquê dessa frase estar correta, eu tenho que entrar um pouco no sistema reprodutor feminino para a gente entender, né? No sistema reprodutor como um todo. Ao contrário dos homens, que têm multiplicação de gametas ao longo de toda a vida, nós, mulheres, multiplicamos os nossos gametas só entre o segundo e o quinto mês de vida. Depois disso, o que acontece com nossos gametas é o envelhecimento. Cada mês que a gente ovula, a gente está ovulando um ovócito que já estava lá há bastante tempo e ele vai envelhecendo. Conforme a gente vai passando a nossa idade, esse ovócito vai envelhecendo e isso aumenta as chances de anomalias cromossômicas e alterações genéticas. Por isso que eu falei que não só a síndrome de Down, outras síndromes também podem ser causadas graças ao envelhecimento desses ovócitos. Contudo, uma mulher que decide engravidar para mais de seus 35 anos, elas podem ter um acompanhamento médico, devem ter um acompanhamento médico completo para prevenir e manter a saúde tanto da mãe quanto do bebê, e deve ter a ciência de que os riscos de dar à luz a um bebê com síndrome de Down, as probabilidades de dar à luz a um bebê com síndrome de Down ou outras síndromes aumentam. Essa frase também, gente, foi muito polêmica essa frase. Eu andei buscando seguir mais pessoas com síndrome de Down, familiares, entender mais desse assunto. E eu vi que um debate muito grande entre os leigos sobre esse assunto sobre se existem graus de síndrome de Down. E isso é um mito. Não existe grau de síndrome de Down. E isso pode ser explicado, por exemplo, eles têm as suas semelhanças. Os olhos amendoados, a hipotonia, né, que é a baixa força muscular, eles costumam ser molinhos, né? As crianças serem mais molinhas. Mas mesmo assim, cada pessoa é única. Assim como nós, sem síndrome de Down, somos únicos, eles também. Várias coisas interferem no desenvolvimento dessa criança. Questões sociais, educacionais, disciplina, outros fatores genéticos fora a síndrome de Down que podem ser associados, e também problemas clínicos, que é o caso das cardiopatias, os problemas cardíacos. Todas essas questões influenciam e ditam como essa criança vai evoluir com a síndrome de Down. Portanto, não existem graus de síndrome de Down. Cada pessoa que tem síndrome de Down evolui de uma tal maneira. Cada pessoa é única. Casais com síndrome de Down não podem ter filhos? Mentira, mito também. Inclusive, a gente já tem várias famílias aí com pais com síndrome de Down, vários casos já relatados. O que vale ressaltar, que é o que diz um geneticista, o Zambos Tati, é que o que muda é a probabilidade desse casal ter um filho também com síndrome de Down. Se ambas as partes do casal tiverem síndrome de Down, as chances do filho também ter são de 80%. Caso só uma parte do casal tenha síndrome de Down, as chances caem para 50%. Mas essa possibilidade existe, já existem famílias, como eu disse. E outro fator que vale ressaltar é que os estudos dessa área de fertilidade, eles ainda são muito limitados. A gente sabe, por exemplo, que as mulheres com síndrome de Down têm fertilidade, possuem uma maior fertilidade. A maioria delas tem fertilidade. Contudo, o estudo com homens disse que a maioria deles são estéreis, mas não todos. Então, assim, há uma dificuldade no processo da gravidez, mas é possível e existe. O andador infantil acelera o aprendizado da marcha em crianças com síndrome de Down? Eu já tinha visto muitas, mesmo antes de entrar na faculdade,
muitas informações sobre o andador controversas. Muitas pessoas dizendo que o andador é bom, outras pessoas dizendo que ele é ruim. E eu trouxe aqui que é um mito. O andador infantil não acelera o aprendizado da marcha. Inclusive, ao contrário, ele é contraindicado, né? Como a gente sabe, eu citei aqui para vocês da hipotonia que as crianças com síndrome de Down têm, que é essa baixa força muscular deles. Usar o andador tira essa resposta espontânea que é necessária que eles tenham, que eles precisam sentir as coisas, se esforçar, ter o desenvolvimento motor aguçado, treinar essa força muscular. E o andador, além dele tirar essa resposta espontânea da criança, ele gera uma sequência de outros riscos para a segurança desse bebê. O andador pode causar luxações no quadril, desalinhamentos, os pés não se fixam adequadamente ao chão. É uma série de riscos que traz para essa criança. E a melhor maneira é o tratamento fisioterapêutico. Ao você levar essa criança na fisioterapia, tem todo um processo de desenvolvimento motor, fortalecimento físico, o aprendizado da marcha, aprender a sentar, aprender a engatinhar. Essa é a melhor maneira de estimular tanto a questão mental quanto a questão física dessas crianças. Outro ponto que eu tinha visto também durante essa minha pesquisa sobre o andador é que o canguru também não é bom. Eu achei interessante acrescentar essa parte aqui. Aquele canguru que leva as crianças aqui junto ao corpo da mãe. Ele também tem a questão de erro postural, né? Porque pode mexer no quadril. E também não é bom porque se a criança está virada para a mãe, ela perde toda aquela questão do estímulo visual que ela poderia ter e que seria muito interessante, principalmente crianças com síndrome de Down. Então, tanto o canguru quanto o andador são contraindicados. Essa frase também foi uma polêmica. Eu coloquei lá no meu Instagram também essa dúvida, uma enquete para ver o que a maioria das pessoas pensavam sobre isso. Algumas pessoas disseram que acham que é uma doença, mas não foi a maioria. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui provavelmente também fazem fisioterapia ou são pais e sabem dessa frase, mas a intenção é explicar para todos o que significa. A síndrome de Down não é uma doença. O termo síndrome, ele designa um conjunto de sinais e sintomas. Portanto, não é uma doença, sim uma condição genética. A condição genética, para quem não veio ao seminário da semana passada, que teve uma breve explicação sobre o que é a síndrome de Down, é brevemente uma adição de um terceiro cromossomo a um par 21. Isso gera a síndrome de Down. Portanto, pessoas com síndrome de Down não são doentes, não estão doentes. O que a gente, uma forma assim mais visual para vocês entenderem, é que, por exemplo, os termos tratamento e cura não se aplicam. Não existe tratamento, não existe cura. É uma condição genética que essas pessoas nasceram com ela já. Crianças com síndrome de Down têm mais chances de adquirir infecções? É verdade também, infelizmente. Isso está muito associado ao envelhecimento precoce que eu tinha citado antes. Como tem essa baixa na imunidade, graças ao envelhecimento precoce, eles ficam muito mais suscetíveis a contrair infecções bacteriosas, viroses. E a mais comum de todas são as infecções respiratórias. Eu peguei um estudo que foi feito no departamento de pediatria da FMUSP, e esse departamento ele fez um estudo com 45 crianças com síndrome de Down. E ele separou algumas doenças chamadas infecções recorrentes. Essas infecções recorrentes estavam na lista pneumonias, otites, sinusites, faringites. Então, assim, todas as crianças do estudo tiveram recorrentes infecções. Esse estudo foi feito durante 9 anos, nos anos 90. A próxima frase diz que toda criança com SD
têm doenças cardíacas. Mito, isso não é verdade. Inclusive, um estudo dos anos 90 na Dinamarca demonstrou que até 50% das crianças, das pessoas com SD, têm anomalias cardíacas. Atualmente, existem vários exames, monitoramento que pode ser feito. Quando há síndrome de Down, o bebê ele pode ter o seu coração monitorado desde a gestação. Então, mesmo que ocorra uma cardiopatia, uma doença cardíaca nessa criança, tem os quatro tipos. Alguém quer falar? Pode ir, Bia. Posso continuar? Então tá. Existem os 4 tipos principais de cardiopatias, mas são termos muito técnicos, eu acho que não se aplica a gente dizer, mas esses 4 tipos mais comuns, eles também têm como serem, eles podem ser controlados ou até, em alguns casos, resolvidos. Tem algumas doenças cardíacas que elas, septos abertos no coração, que se fecham com o tempo, até os 2 anos de idade, até os 5 anos de idade, depende. Tudo depende desse monitoramento e principalmente do diagnóstico precoce, que vai desde a gestação e acompanhamento durante toda a vida. Toda criança com síndrome de Down tem atraso no desenvolvimento motor? Essa frase é verdade. E a fisioterapia é uma das principais ferramentas para estimular esse desenvolvimento. Como a gente citou, como eu citei, a síndrome de Down, ela está associada a uma deficiência intelectual. Então, todas essas questões que a pessoa sem síndrome de Down, deixa eu explicar brevemente para vocês. A gente já nasce com o sistema nervoso central sendo fechado, sendo finalizado. Ou seja, a criança sem síndrome de Down, ela usa muito dos sentidos. E os sentidos, o tato, o olfato, tocar muito nas coisas, colocar na boca, cheirar, ouvir, todos esses fatores contribuem, são estímulos externos que ajudam nesse fechamento do sistema nervoso. Nas crianças com síndrome de Down, esse processo tem alguns atrasos, algumas dificuldades, mas que podem e devem ser estimuladas. A fisioterapia, ela ajuda principalmente na questão do desenvolvimento motor, na marcha, no fortalecimento, e também nas questões mentais. A fisioterapia é o pacote completo nessa situação. E é isso, gente. Foram algumas frases que eu trouxe aqui de mitos e verdade. Com certeza dá para trazer uma parte 2. Essa foi uma parte assim um seminário mais explicativo assim para todo mundo, para os leigos, né? O que eu tinha visto de dúvida das pessoas. A prof também passou algumas frases que seria interessante trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, eu e a prof estamos aqui para responder qualquer coisa. E é isso. Muito obrigada. Palminhas para Bea. Palminhas. Ô, Bea, a prof vai pedir um favor para ti. Não tire a sua apresentação. Não tira! Porque assim, ó, a Júlia me avisou para gravar, já tinha começado. Então, vou pedir para tu voltar, acho que são os 3 primeiros slides, assim, fazer um breve comentário para ficar gravado, para os pais que não puderam vir e para os colegas que não puderam vir, conseguir pegar essas primeiras informações. Tudo bem, mas a prof sabe quais que não gravou? Isso, pode passar, acho que são os 3 primeiros, né? Então, essa parte da deficiência mental, bem brevemente, assim, sobre o que tu já comentou, só para ficar gravado, por favor. Tá, então tá bom. Essa primeira frase, ela diz que pessoas com síndrome de Down possuem deficiência mental. Isso é errado, é um mito. O termo mais aceitado atualmente é deficiência intelectual. Se vocês verem artigos mais antigos, vai estar deficiência mental, mas esse termo já foi atualizado. E brevemente a diferença é que deficiência mental, ela está associada a uma alteração na percepção da realidade. Nisso a gente tem os grupos de neuroses e psicoses,
que não é o caso da pessoa com síndrome de Down. A deficiência intelectual é mais um conjunto de atraso no desenvolvimento motor, gera problemas na aquisição de habilidades e até na interação social dessa criança e desse adulto. Fazendo alguns complementos antes de você mudar, né? Então, por muito tempo, principalmente quando a prof era criança, né, existia outros termos muito ruins, né, muito depreciativos, né, que também eram usados na síndrome. Então, assim, um dos primeiros, né, que é o long down, né, que é que deu o nome à síndrome, né, ele fez uma comparação das pessoas com síndrome de Down com as pessoas que viviam na Mongólia, por causa dos olhos amendoados e do olhinho mais puxadinho. Então, por muitos anos, a síndrome de Down foi conhecida como, né, mongol. O mongol quer dizer que veio da Mongólia, tá? E isso é um termo, tá? Pejorativo que a gente não usa mais. Outro termo que a gente não usa mais, retardo, né? Retardo mental, retardo no desenvolvimento motor, a gente usa atraso. Realmente, a síndrome de Down pode ter atrasos em algumas habilidades, não quer dizer em todas, né? Então, atraso, e tem muitas outras doenças, né? Ou síndromes, condições que também geram atrasos, tá? Que não são retardos, são atrasos que aos poucos vão sendo alcançados e vão chegar à idade, né? Vai se chegar à idade fisiológica com a idade daquela habilidade, tá? Então isso é bem importante a gente falar. Vamos falar aí do próximo. A próxima frase diz que fala sobre se o termo portador de síndrome de Down está correto, e também não está correto, é um mito. O verbo portar caiu em desuso graças ao seu significado. As pessoas atrelaram muito o verbo portar, por exemplo, eu porto uma arma, eu porto um celular, eu porto um guarda-chuva, ou eu posso não portar. Isso dá a ideia de que a síndrome de Down é algo transitório, que não é verdade. A maneira correta de se referir a essas pessoas é usando o verbo ter ou a preposição com. Pessoas que têm síndrome de Down ou pessoas com síndrome de Down. Portar não é mais aceito. Não sabia que escreve, não assim. A próxima frase diz que pessoas com síndrome de Down possuem envelhecimento precoce. Isso também é verdade. Os estudos mostram que com o avanço da idade, essas pessoas com síndrome de Down, elas têm envelhecimento dos órgãos, perda da capacidade funcional, da força, e tudo isso está muito atrelado também a deficiência no sistema imunológico, né? A propensão de contrair infecções aumenta muito nessa fase, mas já existem estudos, a medicina vem avançando demais, a ciência vem avançando demais para melhorar a eficiência das práticas terapêuticas. E eu trouxe uma informação aqui bem legal, de que no ano de 1980, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down girava em torno de 20 a 30 anos. E hoje esse número já está em 60 a 70 anos. Cada dia mais soltam estudos novos. A ciência ainda não concluiu tudo que tinha para concluir sobre a síndrome de Down. Então, a expectativa é que esse número melhore cada dia mais. Vai mais um, prof? Faço o próximo. Agora vamos fazer uns comentários de slide a slide para abrir para perguntas, tá? Pode ser? Tá bom. Vamos lá. O próximo. Fazer só mais esse, então? Não, esse aqui já entrou na gravação, tá? Então, isso aqui foi bem explicado, não tem... Não, eu quero que tu deixe a apresentação, que eu quero comentar algumas coisas nos slides, pode ser? Tá bom. Obrigada. Pode passar o próximo, esse tá... Eu não tenho nenhuma colocação, alguém pode perguntar depois, né? Deixa eu ver esse aqui.
os graus, né? Na verdade, o que também existe aqui, que vai ser um tema de um próximo seminário, é a questão genética, né? 90% dos casos, a gente tem a trissomia do 21, né? Do par genético 21, que vira um trio genético, né? Tá? Então, mas a gente tem outras alterações genéticas, que é a translocação e o mosaicismo. Eu não vou entrar agora, eu vou deixar o pessoal que vai vir apresentar pela frente. Então, assim, a gente sabe que, às vezes... Juliana, depois acho que tem uma pergunta. A gente sabe que, às vezes, o que acontece? A translocação, talvez, tenha mais comorbidades associadas, o mosaicismo talvez tenha menos comorbidades, doenças, alterações associadas, mas graus não tem, né? A gente sabe que associada ao erro genético, ali, alteração genética, a gente pode ter casos mais graves, cardiopatias mais graves, né? E menos graves, mas graus de síndrome de Down realmente é um mito. Vamos passar ao próximo. Isso, acho que até... Tem a ver com a pergunta da Júlia. Isso, faz, Ju. Abre o teu microfone, amor, já pergunta. Oi, prof, eu queria saber se as pessoas que têm síndrome de Down, que elas têm filho, os filhos também têm essa chance de vir com síndrome ou é indiferente? E aí, Bea, tu sabe? Então, foi o que eu comentei. Tem uma entrevista feita com um geneticista lá de São Paulo, que ele diz que justamente isso. Os casais com síndrome de Down podem ter filhos. O que altera é essa probabilidade. Se tanto a mulher quanto o homem tiverem síndrome de Down, a probabilidade do filho também ter síndrome de Down é de 80%. Provavelmente ele vai vir com síndrome de Down. Se apenas uma parte do casal tem síndrome de Down, a chance do filho também ter é de 50%. Mas assim, ó, vamos cuidar, sabe, gente? Porque assim, ó, por exemplo, tem outras situações genéticas que 25% de chance de vir com aquela doença, né? Não estou falando da síndrome. E às vezes, entre 25% e 75% é mais fácil não ter, né? E vem com... Então, não quer dizer que porque tem 80 que vai dar chance de 80. Às vezes, os 20... ainda tem os 20, né? 20... tem que pensar sempre assim, né? Mas existe uma probabilidade muito maior, né? Do que quem não tem a trissomia, tá bom? Continuamos. Outra perguntinha. Vai, Posso Ju. fazer outra perguntinha rapidinho? Claro. Nessa questão dos filhos, eu tinha visto, eu queria saber se era verdade, que as mulheres elas têm mais chances de ter filhos do que... As mulheres com síndrome de Down têm mais chances de ter filho do que o homem. É verdade ou é mentira? Sim, a Bia falou isso. Tu não tá prestando atenção? Tinha escutado nessa hora. Ai. Não, a Bia Obrigada, falou bem prof. direitinho, né? Os meninos têm mais tendência a ser estéreis e as meninas não têm tanta tendência. Isso, né, Bia? Tá, não escutei essa parte. Isso. A maioria das mulheres são férteis. Os estudos com os homens que têm demonstrado que a maioria deles são estéreis. Tá, obrigada. O Gui, tu tá ficando igual o Gustavo. O Gui, não pode ficar andando com o Gustavo que quer tirar nota de todo mundo lá. A turma do Guilherme, qualquer coisa que um fala, o outro já tira, manda tirar um ponto. Ai. Vamos em frente, Bea. Chegamos num ponto que a prof precisa. E depois... porque assim, depois eu vou tentar montar ali 3 imagenzinhas, porque é muito importante a gente saber diferenciar o que é um andador ortopédico do que é um andador infantil tipo disquinho, aquele redondinho que tem um calção que a criança é colocada dentro, e que é aqueles carrinhos que também são conhecidos como andadores que são só de empurrar. Porque o andador que a gente contraindica é aquele que a criança senta, que tem tipo um calção dentro. Eles são extremamente perigosos, né? Prejudicam o desenvolvimento motor de outras fases, causam traumatismo crânioencefálico por causa de quedas, né? Porque a criança às vezes
tá voando dentro daquele andador, né? E aí bate a rodinha em algum lugar e a criança sai, voa mesmo do andador e acaba batendo a cabeça. Então, eu já vi lá no hospital infantil, já tive a infelicidade de conhecer crianças que tiveram TCE por causa do uso do andador desse de disquinho, né? Que é aquele redondinho que a criança senta dentro. Então, esse realmente a gente contraindica. Mas existe o andador ortopédico e um outro andador que é tipo um carrinho de empurrar, que esse é um andador que a gente usa para treinamento de marcha, né? Ó, a Carolina vai pedir um pouquinho do canguru também depois, a gente vai comentar. Então, tudo que for de empurrar, aí eu digo assim, a gente não precisa, por exemplo, em casa, comprar aqueles andador Fisher Price 590, 150, 200 mil reais, né? A gente tendo um puff que a criança consegue empurrar, ela já vira, porque o que a criança faz quando tem essa vontade, né? Quando emerge a vontade do caminhar? Ela não pega um banquinho, uma cadeira em casa e sai empurrando pela casa? É isso que a criança faz. Então, mesmo a criança com síndrome de Down, a gente vai fazer a mesma coisa com ela. A estimulação é a mesma. A gente vai dar alguma coisa firme, que não vire, não pode ser uma coisa muito sem peso, né? Tem que ser uma coisa pesada, que não tem uma tendência de virar. Existiam até uns brinquedos que vinham com uma haste, mas a criança botava tanto peso ali que acabava virando. Então, por exemplo, lá na clínica escola, a gente tem um carrinho de supermercado feito de madeirinha. Aí a gente pega eu sempre falo que é uma anilha, mas não é uma anilha. Como é que é o nome daquele negócio com peso? Que é uma tornozeleira? Tornozeleira? Não. Como é que é o nome daquele negócio que a gente usa na academia com peso? Ajuda. Caneleira, não é? É isso, a gente pega uma caneleira de 5, 10 quilos, põe dentro do carrinho de compra e a gente vai treinar a marcha empurrando o carrinho de compra. Até porque empurrar carrinho de compra é uma coisa que é funcional. É ou não é? Depois ele vai fazer isso no supermercado com a mãe. E depois mais velho, sozinho. Então a gente tem que sempre pensar uma função, né? Empurrar um carrinho de compra, empurrar um carrinho de boneca. Mas importante é que tenha um contrapeso, senão aquilo acaba virando, tá? Então essas que a gente também pode chamar de andador infantil ou andador ortopédico, que tem até rodinhas, mas que sejam de empurrar e não de sentar dentro, tá? Esses são indicados. Tem aí, o que perguntaram, uma mãe perguntou que tem um que é o jump, né? O jump é tipo uma mesa de atividades que é circular e dentro ele provoca uns pulinhos, né? E ele também tem calção, sabe? O que eu tenho feito? Tirado o calção, tirado o centro que pula e tenho colocado aquilo como uma maneira para a criança ficar em pé. Então, assim, uma forma de treinar 10, 15 minutos por dia a posição em pé, né? Mas, assim, a gente tem que ter cuidado, porque como na síndrome de Down a gente tem a frouxidão ligamentar e a hipotonia, essas questões do jumper que pula, né? Você pode provocar uma luxação. Então, melhor não fazer do que fazer, do que usar, né? No caso, tá? Aí vamos ver o que foi perguntado ali pela Carolina. Eu tenho uma pergunta sobre o método canguru. Na UTI neonatal é indicado para neonatos prematuros, mas para síndrome de Down é contraindicado apenas por conta de estímulos visuais, que seriam cortados. Não foi pergunta, Tolha? Opa, licença. Fala, É que eu tava escrevendo, só não que tem não problema. foi tudo. Vamos lá. Então, aí a pergunta seria mais ou menos assim, que a Bia chegou a comentar sobre, né, o método canguru, que ele seria contraindicado por conta da visão. Aí eu queria saber se é só em crianças com síndrome de Down, porque eu cheguei a estudar um pouquinho sobre isso e o canguru é um método muito indicado para as crianças, né, prematuras, por questão da humanização, né, da mãe e do filho. Aí eu gostaria de saber a síndrome de Down, que eu não sabia, né? É uma curiosidade mesmo para mim. Eu não sei, assim, ó, porque o que geralmente se tem em casa para usar é um que é feito, é tipo, ele é de tecido, é um pano que não é o sling, né?
um método canguru é um sling de amarração. Então, a grande diferença é estar em pernas penduradas ou não. Então, até uns 3 meses, se a criança usa um sling onde o membro inferior está todo protegido até no mínimo o joelho e aquela perna, aquele membro inferior não fica pendurado, as pernas soltas, tá? Até uns 3, 6 meses, tá tudo bem. E o próprio sling, você pode virar a criança. Quando ela começa a fazer o controle cefálico lá, a partir de 3, 4 meses, a gente pode trocar a posição dela, botar ela de frente para o mundo. Tá? Então, assim, a contraindicação aqui tá naqueles que a gente compra pronto, que vira tipo um calção também, que a criança é colocada assim e as pernas ficam penduradas. É legal a gente tentar colocar umas imagens. Depois, de repente, para a semana que vem, a gente começa com essas imagens para a gente ver bem a diferença, onde você tem um apoio para a coxa, que é diferente para aquele que só fica como se fosse um calção, tá? Então, eu tinha visto, não era só a questão dos estímulos visuais, mas era essa questão das pernas ficarem para fora, balançando, que também prejudicavam o ajuste postural, né? Tinha problemas no quadril e tudo mais. Compreendi, por conta da hipotonia, né? Isso. A gente tem que cuidar muito isso. Então, assim, precisa saber, porque quando a gente fala canguru, existem vários modelos de colocar a criança ali contra o corpo da mãe, contra ou a favor, né? E aí você tem que ver o que está sendo usado. Então, vai depender muito o que está sendo usado. Se aquele membro inferior está bem estabilizado, eu não vejo problemas, mesmo sendo de frente para a mãe. É claro, assim, ó, se é uma mãe que coloca essa criança ali e vai ficar 12 horas por dia, não é interessante. Aquilo é para ser usado, assim, alguns minutos num deslocamento que a mãe precisa, liberar os membros superiores. A grande questão, pessoal, é sempre o excesso do uso, né? Bebê conforto, ele é ótimo para ter dentro do carro quando se viaja, agora bebê conforto é péssimo para ter dentro de casa, deixar a criança presa no lugar, né? A gente tem que saber começar a onde usar esse tipo de equipamento, né? Uma coisa é usar 10, 15 minutos, meia hora, outra coisa é ficar com a criança o dia inteiro pendurado ali, né? A gente começar a ter... Se tu me perguntar assim, e estudos, prof, já tem? Qual é o tempo máximo e mínimo? Desconheço, não sei se tem, mas eu desconheço. Mas aí é aquela palavrinha mágica, né? Bom senso, né? O bom senso de usar, né? Com propriedade e no tempo reduzido, tá? Ô, prof, mas aquele método canguru utilizado dentro da UTI natal, que coloca a pele do bebê com a pele da mãe, Sim. também é a mesma coisa? Mas ele... que pena que eu não tenho aqui, a Penélope ficou no outro quarto. O método canguru, gente, o bebê fica todo em padrão flexor, todo preso no corpo da mãe. Não, a única coisa que fica para fora é um pouquinho da cabeça. Ele tá todo, até o pé tá apoiado. Então, e o bebê prematuro também é hipotônico, vocês lembram disso? Tá? Então, assim, ó, não tem problema, porque ele tá todo protegido. É como se ele, aquele sling que fica ali é como se fosse o útero da mãe. Até essa coisa de ser elástica, de ser feito de uma lycra ou de um tecido que tem elasticidade, é realmente para imitar as paredes do útero, para fazer uma coisa que a gente chama muito na fisioterapia, chamada propriocepção. É ali que a criança vai ter que empurrar e vai ter que ter uma resistência, isso fortalece os membros. É muito importante. Só que não pode ter nada pendurado. Tem que estar tudo restrito dentro desse tecido. Então, a qualidade do tecido também é muito importante. Não pode ser uma coisa... Não dá para ser um jeans, que não tem, né, elasticidade nenhuma. Tá? E não pode ser uma coisa muito solta também, que a criança vai perder o alinhamento. Tá? Entendi, obrigada. Vamos em frente, Bea? O que temos aqui? Peraí que a prof está com a foto na frente, tá? Não é doença. E é bem importante, só queria falar uma coisa assim, que a Bia falou assim, não tem tratamento para trissomia, não tem como ir lá e tirar esse cromossomo a mais.
Mas tem tratamento para o atraso do desenvolvimento motor, que é fisioterapia. Tem tratamento para cardiopatia, que muitas vezes são medicamentos ou são cirurgias, né? Então, tem associadas, né? Isso, tem tratamento para as comorbidades, para as outras coisas que fazem parte do quadro. Não tem tratamento para trissomia. Isso é bem importante ficar, né, frisado, tá, gente? Vamos lá, Bia. Bom, aqui tem uma coisa bem importante para falar também, que é a questão que a incidência de adenoide... Peraí que fugiu o nome. Tô com um corneto na cabeça, mas não é o corneto, é a adenoide, a hipertrofia das amígdalas, essa parte de via aérea superior, na criança com síndrome de Down, ela pode também ter comprometimentos, né? E aí o que acontece? Elas têm propensão a ter, né? Você falou sinusite, otite, as ites daqui, né? Então, muito resfriado. E aí, quando você não tem uma boa higiene dessa parte de via aérea superior, o que acontece? Esse micro-organismo que está aqui, que pode ser vírus, bactérias, acaba sendo aspirado e vai para o pulmão. E aí vira as bronquiolites e pneumonias. Então, uma dica que a gente pode até pensar em fazer um seminário aqui é higiene nasal. Quanto mais a gente higienizar a parte de cima aqui, tá? Menor a probabilidade dessa infecção que está superior descer. E ficar inferior, que seria as pneumonias e bronquiolites. Tá bom? Próximo. Isso aqui tá bem claro. Isso também, né? Puxamos a farinha pro nosso saco, né? Tinha que ter, né, prof? Autopromoção. Né? E aí acabamos. Agora sim, pode tirar a apresentação e vamos abrir aqui para mais perguntas. Deixa eu só tirar o... Já venho aqui, pessoal. Pessoal, vamos lá. Comentários, mais perguntas, é agora, com vocês. Oi, boa noite. Oi. Oi, Bia. Queria perguntar o seguinte, assim, é uma pessoa com Down, eu escuto que eles podem ter uma vida normal, que eles podem fazer tudo. E eu queria saber se é tudo mesmo, assim, como a gente, ele, por exemplo, ele pode dirigir um carro, existe a possibilidade de uma pessoa com Down, tipo, ser um cirurgião, por exemplo, alguma coisa assim, ou não? E o que a gente tem é o que a gente chama do atraso, né? Esse atraso, ele tem tratamento, como a professora disse ali, é uma equipe multidisciplinar que trata dessa pessoa com síndrome de Down. Então, a gente tem fisioterapeuta, tem nutricionista, porque pessoas com síndrome de Down têm mais propensão a ter obesidade, tem os médicos, tem toda uma equipe, também tem a equipe educacional que trata dessas questões. Então, assim, com o acompanhamento e a devida estimulação, essas crianças, essas pessoas podem sim fazer todas as atividades como a gente faz. Inclusive, teve agora uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente teve a primeira blogueira com síndrome de Down. Eu adoro ela, eu sigo ela e ela faz de tudo. Ela dança, ela canta, ela fala sobre preconceito e tudo com muita propriedade, tudo bem instruída, assim, é lindo de ver. Então, sim, só tem essa questão do atraso, que uma pessoa sem síndrome de Down consegue fazer essas habilidades sem... exatamente, ali no chat. É a Cacai Bauer. Entendi. Gente... Então, fazendo todo esse tratamento, esse acompanhamento, eles são sim capazes de fazer qualquer coisa legal?
Obrigada. Exatamente. Obrigada, eu. É isso aí, em tempos diferentes, todo mundo tem o seu tempo, eles também têm tempo. Eu estava toda feliz achando que a Bia falou assim, existe a primeira estudante da fisioterapia com síndrome de Down. Existe essa pessoa que eu não sei quem é, eu não gravo nomes, né? Não, era a primeira blogueira. Mas tudo bem, eu vou deixar passar. Não, é Mas sério. é importante, é que isso é muito o mundo de vocês hoje, né? Então quer dizer que realmente eles estão atualizados, eles estão participando, né? Eu tinha um filho de um Demais. professor meu lá da UDESC, que é um professor, na verdade, de educação física, que tinha um filho com síndrome de Down. Ele é campeão de não sei o que lá da natação, eu fui para a piscina com ele, que eu fui disputar lá os 50 metros livres, 25, né? Era piscina de 25, mas perdi feio. Isso assim, alguns 20 anos atrás. Então, assim, eles, né, perdi feio. E ele era um dançarino. Na formatura, ele tirou todo mundo para dançar. Todo mundo. Então, um cara bem desenvolvido da parte motora, assim, tá? Um pai educador físico, né? Ó, cadê o Rangel aqui? Ó aí, Rangel. Então, ele era o máximo, ele dava um baile, literalmente um baile na galera, assim. E a gente da fisioterapia se achando ali, perdia feio para ele. Quem ia falar, gente? Olha ali no chat, colocaram que tem uma professora no Nordeste e um canal da Unlícia de receitas. Sim, por isso que eu tinha perguntado se eles têm realmente a capacidade de fazer tudo que a gente faz, porque eu já vi e já li sobre que eles são muito, muito inteligentes, muito. Só tem mas essa questão do atraso e tal. Ou a forma de aprendizado que é diferente, isso, né, gente? Às vezes a forma de aprender é diferente. Nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Eu não conheci esse da Unlice, eu conheço eu quero ver isso aí, porque não que eu faça receita, mas eu acho alguém para fazer para mim, né? Mas assim, o que eu acho legal também tem um que eles têm uma fábrica de meias. Vocês já viram que vende uma meia de cada cor? Que eles lançaram essa moda. É muito legal. Eu sou louca para comprar várias meias dessas. E vou dar aula com essas meias. Eu li sobre isso porque quando eu pesquisei sobre síndrome de Down, a primeira coisa que apareceu foram as meias diferentes, um pé de cada cor, né? E daí eu falei, mas gente, o que tem a ver, né? E daí quando eu fui pesquisar, que foi mesmo assim a ideia de você sair com uma meia de cada cor e a pessoa te perguntar, e daí você conscientiza a pessoa sobre a síndrome de Down. Então é uma forma de chamar atenção, né? Porque você sai com uma meia vermelha e outra amarela, as pessoas vão perguntar, né? Nossa, que incrível, amei. Bem legal. Eu também achei interessante a pergunta da Lu Silveira, né? Eu também tive a dúvida que ela falou agora, se podia tirar a carteira, né? Ter a habilitação, quem tivesse síndrome de Down. E aí eu fui dar uma espiadinha, e sim, né? Ela estava comentando de uma moça, Maria Clara, e que ela conseguiu tirar com 22 anos. Então, ela teve toda essa estimulação que a Beatriz falou, né, dos pais, foi tendo esse acompanhamento, ela conseguiu realizar esse sonho dela. Isso aí. Muito legal. Tem que ter toda a equipe, né? É multidisciplinar, que nem no outro seminário, para quem não estava, uma das nossas colegas, a Júlia Afonso, ela comentou sobre essa equipe multidisciplinar, né, que tem multiprofissional, no caso, né? Tem fisioterapeuta, médico, toda uma equipe ali para ajudar com esses atrasos, né? É isso aí, minha gente. Bom, se não tiver nenhuma pergunta mais em relação à palestra, Bea, você fala muito bem, tá de parabéns. Você já é palestrante em algum lugar? Me conta. Eu já fiz alguns na escola, eu sempre era oradora, sempre. Mas eu acho que essa coisa de vocês serem blogueiras agora tá deixando vocês mais desenvoltas. Eu tô gostando disso, porque não fiquem só, né, no blog ali, ou não é mais... Eu tô atrasada, não é blogueira, né, que a gente diz, como é que é aquele negócio lá, que é de mídias sociais? Influência digital. Digital influencers, tá bom. Isso aí, é esse negócio aí. Mas tragam essa facilidade que vocês estão tendo para falar para as câmeras, para falar também em sala de aula de assuntos relevantes.
Sim, eu também achei. Ela tem uma desenvoltura muito boa, Fábio, né? Às vezes a voz treme, a gente fica... A impressão Aí que tu ela começou e não estava é, nervosa e daqui a pouco ficou um pouquinho, assim. Mas, assim, ela- muito E bom. com 12 anos, né, prof? qual Oi? foi Prof, como ela E com conseguiu... 12 anos, 12 anos, né? Não! A Bea tem... Não é 12, é 14 que ela tem. Correção. Aham. 18. 18. 18. Não humilha, não humilha. 18. Mas foi muito bom, Bea. Adorei mesmo. Pessoal, daqui para melhor, Também hein? gostei, Cada dia um gostei. pouquinho melhor, por favor. Fala, Lu. Não, falar que eu também gostei, amei, tá de parabéns. É, mandou muito. Mandou E muito. me tirou bastante dúvida, coisa. Na enquete que ela já tinha feito no Insta, eu errei quando perguntaram se era uma doença ou não. E assim, não foi só eu, foi a maioria, eu acho, né? Que respondeu que achava que era doença. Então é bom porque bastante coisa que a gente pensa errado, assim, né? E esclareceu com maestria. Muito obrigada. Todo mundo, inclusive. Obrigada a todo mundo. Ai, que massa, que bom. Carolina, eu tô nervosa. E tu nervosa? Ela deu uma tremidinha na voz, mas passou. O rosto não parecia nada. Amiga, seu semblante não parecia, sério mesmo. Nossa, tá de parabéns. Né? Ela Tremeliquinho na voz, mas assim, a face diva, né? Assim, não pareceu nada na face. Eu já tomei uns 30 copos de água pra me acalmar aqui. Ô, gente, hoje eu vou pedir um favor para vocês. Eu queria que todo mundo abrisse a câmera para a gente tirar uma fotinho e botar no Instagram. Já que vocês são todos agora, já esqueci, meu Deus, digital influencer, quem puder abre a câmera que eu vou fazer print. Por favor. Calma que eu tenho 2 páginas, então vou fazer o print 1 e o print 2, tá bom? Pode abrir a câmera aí. Quem tá com a toalha na cabeça também pode. Olha o tio lá de Curitiba. Valeu, tio, por participar! Que massa! Espera aí que eu tô fazendo. Vou fazer o print 1, que é da página 1, sorriso. X. Ai, Cassi, vai! Espera aí que tem... Olha, tem uma dupla ali, ó, que massa! X. Espera aí que eu tenho que botar lá no print, senão página 2 não vai embora. Página 2 fica aí, que tem o print 2, senão eu me perco aqui. Tem a página... Eu tô muito chique, gente. Página 1, página 2. Vamos fazer aqui. Colocar aqui. Pronto, já vou salvar a página 1. Calma que eu não fui para a página 2 ainda, que eu sou devagar. A professora não tem habilidades daqui na tecnologia. Motiva 1. Pronto. Agora vamos para o Motiva 2. Aqui, atenção. Cadê o pessoal da Motiva 2? Ih, mas tem gente do Motiva 1 no 2, o 2 no 1. Aqui tem umas pessoas... Olha, tem um pequenininho lá com a Lu. Quem é esse pequenininho, Lu? Oi! Como é o seu nome? Bruno, fala. Ai, que lindo! Ai, gente, e agora misturou todo mundo. Não sei se eu vou mais para a página 1, página 2. Então, vamos lá. X de novo. X! Eu fiz X e não tô aqui na página. Não apareceu. Gente, eu me divirto com essas tecnologias aqui. Vamos lá fazer o print. Pessoal, agora é para os queridos alunos. Quinta-feira tivemos reunião. Está tudo certo mesmo. Até então, eles não tinham me liberado para fazer os atendimentos online. Só quinta-feira que me liberaram. Ou seja, eu estava enganando vocês até agora. Eles não estavam querendo liberar os atendimentos remotos, mas agora deu tudo certo. Então, essa semana vamos começar, tá bom? Eu já vou mandar e dividir os grupos ali para quem mandou. Teve umas pessoas assim que responderam assim: posso dar 1 às 5. Eu deduzi que seriam todas as tardes, tá? Então, assim, tem gente que botou lá, eu posso, sei lá,
terça, eu deduzi que era o dia inteiro. Então, assim, talvez dê algum erro aí, mas daí a gente realoca, tá bom? Tá certo, prof. Tá bom? Eu vou mandar para vocês os grupinhos e os dias que vamos começar os atendimentos. E é isso. Se alguém quiser ficar para falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, é esse momento. E para quem não quiser, beijo, liberado, boa noite. Hoje foi massa. Adorei. Foi um tempo maravilhoso. Passou rápido, que eu nem senti. Passou, né? Boa noite para todo mundo. Se alguém tiver dúvida, abre o microfone e converse. Quem quiser, tchau. Ô, prof, qual vai ser o tema para segunda-feira que vem?